Vamos começar orando, falando com o nosso Deus, pedindo a direção dele para tudo aquilo que vamos viver nessa noite. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida que nos concedeste. Obrigado pelo bem inestimável que é a nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, porque em tudo podemos ver a tua mão cuidando de cada um de nós, concedendo a cada um de nós livramentos, e muitos deles nem temos visto, mas o Senhor colocou a sua mão poderosa e nos protegeu. Obrigado pela família de cada um de nós, família que o Senhor tem edificado, tem sustentado. Cada vez mais possamos entender a missão que nos confiaste, de sermos sal, sermos luz, a começar dentro das nossas próprias casas, Senhor. Obrigado pela participação do Lucas, obrigado por vê-lo bem restaurado e podendo voltar à atividade da tua igreja, voltar às atividades seculares, do seu trabalho. Obrigado, Senhor. Sabemos que isso é fruto da tua fidelidade sobre ele e sobre cada um de nós. Sei com aqueles que não vão chegar, traz-os em paz e também possam experimentar dessa mesma consciência, uma consciência de culto, de adoração ao teu nome. Fala conosco através dos louvores, da leitura, da reflexão, que possamos ter a certeza que não estivemos em outro lugar a não ser na tua presença. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, durante todo esse período, mais ou menos de 3 meses, Deus tem colocado no meu coração o propósito de estar falando sobre aqueles e aquelas que tiveram as suas vidas marcadas pela presença de Jesus, pelo toque de Jesus, pela companhia de Jesus. E hoje eu quero compartilhar sobre uma senhora endemoniada ou afligida e o Senhor do sábado. Se encontra lá em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, de 10 a 13. E eu preciso confessar aos irmãos uma coisa. Como eu estava tentando lembrar esses dias, eu confesso que eu nunca ouvi um sermão pregado a respeito dessa experiência dessa mulher. Nunca lembro de ter recebido alguma reflexão a respeito dessa cura dessa mulher. E é tão bom saber que Deus pode usar todo e qualquer texto da palavra do Senhor para que através dele possamos ser edificados com aquilo que Deus quer e deseja falar aos nossos corações. E essa experiência dessa mulher também não é diferente. É alguém que teve a sua vida transformada a partir do momento do encontro com Jesus. Lucas capítulo 13, versos 10 a 13, a palavra do Senhor diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Antes de falar exatamente aquilo que Deus colocou em meu coração nessa noite, queria destacar pelo menos 2 aspectos relacionados a esse fato, a esse milagre. A primeira coisa é que é mais um personagem anônimo, mais um que não tem seu nome revelado, não sabemos nada a respeito dela, apenas aquilo que ela sofria. Uma mulher que alguns dizem até que ela estava endemoniada ou era possessa, estava sofrendo a tribulação da possessão maligna. Isso não é algo comum, que todos possam ter o mesmo pensamento, mas é algo que se conhece a respeito dessa mulher. E a segunda coisa é que não era um fato, ou que não foi um fato tão conhecido da igreja primitiva, visto que só Lucas registrou esse fato. Esse fato não é registrado nem por Mateus, nem por Marcos. Então, destacando essas 2 características desse fato, destaquei pelo menos 2 verdades concernentes a essa experiência. A primeira coisa que fala muito ao meu coração com relação a essa mulher, irmãos, é que apesar da sua enfermidade, que a limitava, ou que limitava seus movimentos e a sua participação na sinagoga, ela não deixava de participar das celebrações, não deixava de frequentar a sinagoga. Isso não era impedimento para ela. Uma mulher encurvada, alguns dizem até que provavelmente a sua cabeça já estivesse próxima das suas pernas, ou seja, tal a curvatura que o seu corpo fazia,
e aquela mulher não tinha como olhar para cima, olhar o sol, contemplar na face das pessoas, mas mesmo assim fazia questão de estar na igreja, na sinagoga, participando das celebrações. O texto que lemos no início, versículos 10 e 11, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ele estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. Ela andava encurvada de forma que, de forma alguma, podia endireitar-se. Ou seja, podemos imaginar todo o sofrimento, todo o drama, toda a dificuldade que aquela mulher tinha. Mas eu fico imaginando, irmãos, pensem comigo, quanta força de vontade, quanto comprometimento com a causa do Senhor. Apesar da sua enfermidade, que a limitava seus movimentos e a impedia até de enxergar, ela não deixava que essa sua condição a privasse de estar na sinagoga. Como seria bom que muitos, ou que todos nós, tivéssemos essa mesma determinação. Eu não perco o culto por nada. Eu não deixo de ir à igreja por nada. Como disse os irmãos no início, não existe hoje uma unanimidade dos comentaristas bíblicos quanto à origem dessa enfermidade. Se era uma possessão maligna, se era algo que ela sofreu em função da idade já avançada. Não se tem hoje uma ideia fechada a respeito da consequência desse mal. Uma coisa nós sabemos, ela vivia encurvada e não podia viver naturalmente nem desfrutar a vida como uma pessoa normal. Mas apesar da limitação dos seus movimentos, ela não deixava de ir à sinagoga e fazia questão de ali estar. Nós não sabemos a sua idade, mas a Bíblia diz que ela já estava enferma há 18 anos, sofrendo, e como alguns dizem, sendo subjugada ou sendo oprimida pela ação de Satanás, pela possessão maligna de Satanás. Mas eu louvo a Deus, porque apesar de toda a dificuldade que essa mulher tinha na sua saúde, na sua locomoção, ela não deixava de ir à casa de Deus. Nenhuma dificuldade humana, irmãos, deve nos impedir de estarmos na casa do Senhor. Quando ali estamos, nós é que somos privilegiados e abençoados. Eu acho que vai chover, acho que vai fazer frio, eu acho que não vai ninguém, ou quem é que prega hoje, ou como é que vai ser o culto, eu acho que eu não vou, e a gente começa a nos privar. Digo nós de maneira generalizada, não estou acusando ninguém, mas até a mim mesmo. E muitas vezes começar a criar critérios, ou preferências, ou desejos, ou anseios. É impressionante como muitas vezes coisas tão triviais, tão fáceis, tão simples, tão pequenas, querem nos impedir de estarmos na casa do Senhor. Olha, hoje eu não vou não, estou tão cansado. Estou tão cansado. É impressionante quando a gente aprende isso lá em Malaquias capítulo 3, quando o Senhor diz ao povo, vocês estão me roubando. E o povo diz assim, como é que a gente está roubando o Senhor? Olha, quando vocês trazem um animal manco, doente, sujo, entregue isso ao governador. Veja se ele vai ter prazer em receber de vocês esse animal com defeito, esse animal doente. Sabe, irmãos, nós temos que ter condições de trabalhar na segunda-feira. Mas no domingo o Senhor sabe como eu estou cansado, como eu quero ficar em casa, e muitas vezes nos privamos de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque vontade própria. Deus não vai cobrar, Deus não vai exigir, Deus não vai me punir por isso, mas quem perde sou eu, não é Deus. Lembro da experiência da profetisa Ana, lá no capítulo 2 de Lucas, quando ali estava aquela mulher que já tinha 84 anos, e Jesus com 8 anos, sendo apresentado por seus pais, lá em Lucas capítulo 2, versos 36 a 38, a experiência da profetisa Ana em reconhecer Jesus e poder testemunhar daquilo que foi anunciado pelos profetas, porque ela estava na igreja, estava na sinagoga, ela estava participando. E o relato bíblico é muito interessante quando diz assim, Lucas 2, 36 a 38, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois que eles se casaram. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite.
tendo chegado aquele dia, exatamente aquele momento, deu graças a Deus e louvava e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel, porque ela estava na igreja, ela estava na sinagoga, ela fazia parte da celebração e pôde experimentar da chegada, da apresentação de Jesus no templo. É tão bom saber, irmãos, que como nós somos privilegiados em estarmos na casa do Senhor. Como disse os irmãos, a experiência do profeta Malaquias, faça isso com seu patrão na segunda-feira. Olha, hoje eu não vou trabalhar não, eu estou muito cansado. Ontem foi isso, eu saí, comi uma pizza, saí com a família, fui dormir tarde. Então, coloque alguém aí no meu lugar. Será que a gente faz isso? Com certeza que não. Mas com Deus. Mas essa mulher, essa senhora que não tem nome, estava lá, impedido ou com a sua locomoção com dificuldade, mas nem por isso deixava de estar na casa do Senhor. Encontrei um comentarista bíblico, John Charles Riley. Ele fala exatamente desse privilégio que muitas vezes nos privamos de estar na casa do Senhor, ou somos seletivos quanto àquilo que eu vou, aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho, aquilo que eu priorizo. E ele fala algo muito sério que falou muito ao meu coração. Veja o que foi que o John Charles Riley escreveu. Aquele que não encontra satisfação em conceder a Deus um dia da semana está despreparado para o céu. O próprio céu não é outra coisa senão um eterno dia do Senhor. Se não pudermos passar algumas horas na adoração a Deus, uma vez por semana, é evidente que não poderemos passar a eternidade em sua adoração no mundo por vir. Como é que eu vou para o céu? Se não é apenas um dia, mas é constantemente adorando a Deus. Se me privo de ir à casa do Senhor pelo menos uma vez por semana, e quando não vou, passo 15 dias, 20 dias, e muitas vezes a acomodação quer ocupar a minha mente, o meu horário. Certa vez encontrei uma citação num adesivo no carro dos irmãos católicos, diz assim, domingo sem missa, semana sem graça. Eu imaginei que como o culto, a celebração fosse um posto de combustível, em que eu venho com o tanque vazio na reserva, ali abasteço, encho o tanque e passo a semana toda gastando. E no domingo que eu não for à igreja, o carro vai andar na reserva o resto da outra semana todinha. Não. Celebração é estarmos juntos, desfrutarmos da companhia, da comunhão, da alegria de estarmos juntos na presença do Senhor. Mas a cada dia eu vou renovando as minhas forças e a minha comunhão com Deus. Não posso deixar para encher o tanque apenas no domingo, não. Preciso encher o tanque e a minha vida devocional diariamente. Não posso deixar que isso aconteça apenas no domingo, não. Se permanecesse em casa, tendo todos os justos motivos para não ir à igreja, ela não seria notada por Jesus e provavelmente não seria curada do seu mal, da sua enfermidade. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos ser alvos das bênçãos de Deus, mas ficamos escolhendo onde, quando, como. Sem sacrifício da nossa parte, nenhum bem de Deus nos alcançará. Nada de Deus vai acontecer sobre as nossas vidas, afinal de contas, eu não tenho compromisso com Deus. Mas encontra uma outra verdade dentro dessa mesma abordagem dessa mulher. Essa mulher, imagino que era o tipo de alguém que não reclamava e que não tinha nenhuma aspiração, nenhum desejo muito grande. Apesar das adversidades, não nutria muita expectativa em seu coração. Era alguém simples, era alguém que não exigia muito da vida, era alguém que não tinha privilégios, era alguém que não tinha desejos, ambições. Afinal de contas, a vida já tinha reservado para ela as limitações da sua enfermidade. Os versos 12 e 13 diz assim, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe pôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Ela não reclamava de nada. Na verdade, ela nem pede nada a Jesus. Jesus que a vê e a convida para estar ali, junto dele. Percebe? Ela não vai à sinagoga para pedir alguma coisa a Deus. Ela vai para estar na presença de Deus. Olha, já estou privilegiado de poder estar aqui. Só estar aqui, já sou privilegiada. Aquela mulher sentia prazer em estar na casa do Senhor. Quem sabe eu comecei a imaginar como ela pensava. Talvez ela pudesse pensar assim, reclamar de quê? Se ainda consigo ir à sinagoga.
Apesar de não enxergar quem está falando e nem mesmo ver a face das pessoas, tenho condições de ir e vir ao templo e adorar a Deus. Isso para mim basta. O que é que eu quero mais? Tanto é que essa mulher não pede nada a Jesus, mas Jesus a percebe no meio da multidão e diz, filha, vem cá. Filha, vem cá. Jesus a convidou, a percebeu, a encontrou e a convidou a estar com ele. Mais um milagre que mostra a percepção de Jesus e não do enfermo. Essa mulher não pede para ser curada, Jesus a cura. Essa mulher não pede para ter a sua saúde restaurada, mas Jesus se compadece dela. É tão bom saber que essa mulher foi acolhida por Jesus, apesar de não desejar nada, não ambicionar nada, mas só o seu prazer de poder estar na casa do Senhor. Moveu o coração de Jesus com tantas dificuldades, com tantos empecilhos, com tantos impedimentos, mesmo assim ela veio para estar na sinagoga. Lá no versículo 16, é impressionante como Jesus a trata de maneira diferenciada. Quando o chefe da sinagoga, e a gente vai falar lá na frente sobre isso, começa a criticar Jesus, afinal de contas, aquele é um dia de sábado. No versículo de 16, Jesus o repreende e toma as dores daquela mulher. Se você está com a sua Bíblia aberta, Lucas 13:16, diz assim, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia. Por que eu vou fazer isso com essa pessoa? Por que eu tenho que esperar amanhã, o primeiro dia da semana, se eu posso fazer isso com essa pessoa agora? Por que eu vou ficar preso à lei, aos rigores da lei, para que eu possa libertar essa pessoa? Lá em João capítulo 5, versos 5 e 6, a gente percebe claramente como Jesus se desprendia em atender a necessidade dos aflitos, dos enfermos, dos doentes, daqueles que não tinham ninguém. Lembra do paralítico no tanque de Betesda? Aquele homem que está ali, precisando de uma mão amiga que pudesse jogá-lo quando a água era agitada. E a Bíblia diz lá em João capítulo 5, versos 5 e 6, diz assim, um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. João 5, versos 5 e 6. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante todo o tempo, Jesus lhe perguntou, queres ser curado? Jesus não via só o doente. Jesus via toda a situação, todo o drama, toda a aflição que aquele homem estava vivendo. E eu imagino como Jesus tratou aquela mulher. Com amor, filha, vem cá. Eu imagino o seu drama, a sua dificuldade, as suas limitações de locomoção, mas mesmo assim você tem vindo à igreja, Deus reconhece, minha irmã, meu irmão, o sacrifício que tem sido para você. Participar, muitas vezes, dos cultos virtuais, pela internet fraca, pelos momentos difíceis que têm surgido, mas Deus seja louvado na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas encontre uma segunda verdade. A dureza do coração e a frieza de alma do chefe da sinagoga se contrastam com a sensibilidade de Jesus. O verso 14 fala exatamente dessa condição ou dessa situação que esse homem se coloca, como uma oposição àquilo que Jesus fez. Se você está com a sua Bíblia aberta, Lucas 13, verso 14, diz assim, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente ou o chefe da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que vocês devem trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Sabe, irmãos, encontrei uma explicação para a atitude desse homem. Não que eu estivesse justificando, não, longe de mim, porque não tem justificativa. É que a expectativa que ele colocava nas pessoas era muito mais elevada do que aquilo que ele colocava sobre si. As exigências para com os outros eram sempre maiores que as suas. Olha, quanto a você, você deve fazer isso. Quanto a mim, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações, mas você não, você pode, você faça. Ou seja, pessoas que estavam acima da lei, que não se viam na obrigação de cumprir a tanta lei quanto os simples mortais. Pessoas que estão acima da lei e muitas vezes pensam que pelos seus sobrenomes são pessoas diferenciadas. Você sabe com quem você está falando. Olha, sou filha de fulano, sou filho de fulano. Quantas vezes a gente tem que lidar com gente assim, que arrota presunção, vaidade, vanglória. Como é triste lidar com gente assim. O chefe da sinagoga em nenhum momento agiu com complacência, com amor. Longe, ao invés de alegrar-se com a cura daquela senhora, encheu-se de ira.
Estava mais interessado em destacar os preceitos de uma religião baseada em práticas vazias do que suprir as necessidades dos carentes e a cura dos enfermos. Olha, eu preciso seguir a lei, eu preciso... Não, cuidado, meu irmão, cuidado. Quando a gente começa a ser muito rigoroso, a gente deixa de ser uma pessoa liberta, livre, alegre, espontânea, porque só faço aquilo que está na lei. Eu só... Não, calma, calma. A Bíblia diz que a nossa justiça não exceder a justiça dos gentios, não adianta nada. Faça naturalmente, faça com alegria, faça com espontaneidade. Não faça porque está escrito, faça além daquilo que está escrito, daquilo que a Bíblia determina. Sabe, irmãos, quando eu olho para esse chefe da sinagoga, ele amava mais o sistema religioso do que as pessoas que vinham participar da adoração. Estava mais preocupado como as pessoas chegavam. Estava mais preocupado em seguir os rigores da lei. E deixava de desfrutar plenamente da adoração, presa a um sistema de regras, de práticas, de leis que engessavam. Estava mais interessado em destacar aquilo que a lei mandava e aquilo que a lei proibia do que a liberdade de culto, a celebração de poder curar aquela pessoa. O chefe da sinagoga, irmãos, por medo e por covardia e até por hipocrisia, ele não endereça a sua resposta a Jesus, mas aos que estavam presentes na sinagoga, querendo com isso atingir Jesus. Olha, não vou dizer para o senhor não, mas vou dizer a vocês aqui, ó, que estão aqui. Vocês têm outros 6 dias que podem vir à sinagoga. Venham nesses dias, não deixem para vir no dia de sábado, não. Vocês têm os 6 dias que vocês trabalham, venham nesses dias para serem curados. Precisamos ter muito cuidado, porque a dureza do nosso coração pode afastar as pessoas a quem nós amamos. A nossa maneira rude de tratar as pessoas pode afastar as pessoas que nos querem bem. Precisamos ter muito cuidado. Ah, mas eu estou seguindo a lei. Está na Bíblia. Cuidado, meu irmão, cuidado. Jesus fez muito mais do que a lei exigia. Jesus se deu e fez muito mais daquilo que era obrigação do judeu cumprir. O Warren Wiersbe, ele fala exatamente dessa condição que esse homem vivia. O cativeiro no qual o chefe da sinagoga vivia era pior do que a escravidão da mulher. Sua servidão afetava não apenas o corpo, mas também a mente e o coração. Ele estava tão preso e cego pelas tradições que acabou opondo-se ao próprio Filho de Deus. Muito cuidado, meu irmão, minha irmã, pastor, para que as suas obrigações, entre aspas, não levem de você o prazer da vida, o prazer da comunhão, de poder estar junto. A obrigação me leva, me chama, exige, cuidado. Muitas vezes tenho visto famílias esfaceladas porque os pais muitas vezes obrigavam seus filhos a irem à igreja. Tem um lado bom? Tem, porque aprende a ir para a igreja, mas chega na fase em que a gente precisa ter muito cuidado. A maneira como tratamos esses fatos, para que a coisa não seja imposta. Porque na hora que essa criança se tornar um adulto, não vai mais participar de nada, porque vai trazer sempre o trauma do passado, porque eu era obrigado pelo meu pai. Cuidado, minha irmã, meu irmão, falo comigo mesmo, para que as nossas atitudes baseadas na certeza da conduta correta não possam estragar os nossos relacionamentos. Mas é interessante quando encontro a palavra de Jesus, versos 15 e 16. Diferente dos chefes da sinagoga, Jesus responde para ele e para todos aqueles que, assim como ele, agiam e acusavam de terem um tratamento mais cordial para os animais do que para com as pessoas. Por que digo isso? Veja os versos 15 e 16, Lucas 13. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não poderia do mesmo dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? A exortação de Jesus levou a 2 efeitos. Primeiro, para com os líderes judaicos. Eles não tiveram mais argumentos que pudessem impedir Jesus de realizar os milagres no sábado. Segunda coisa, o cristianismo autêntico é aquele que consegue unir uma teoria admirável com uma prática copiável. Aquilo que você fala, viva. E a segunda verdade que eu encontro em Jesus, para com o povo presente na sinagoga. Eles se regozijavam concordando com Jesus. Quem sabe? Pensavam como Jesus, mas não tinham como se rebelar e esperavam alguém que pudesse falar por eles.
Jesus falou exatamente aquilo que eles queriam falar há algum tempo ao chefe da sinagoga. Eles, sim, puderam identificar o que realmente alegra o coração de Deus. Termino a palavra com a palavra do profeta Oséias, 6:6. Oséias 6:6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Que bom Deus nos abençoe e que nos use poderosamente para abençoar a vida das pessoas. Irmão Erivaldo, Deus o conduza e que o mesmo Deus possa estar na direção do culto. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus permitir.